Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir deste trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam ao autor o devido crédito e que licenciem as novas criações sobre termos idênticos. Animação, mapa do Brasil, logo da Fiocruz no Rio de Janeiro, de onde saem linhas retas para outros estados e países. Fiocruz Campus Virtual. Quebra-cabeça se encaixa, 4 peças, SUS, Fiocruz, uma lâmpada acesa e o símbolo da pessoa com deficiência. À direita, acessibilidade e os princípios do SUS. Módulo 3, acessibilidade, barreiras e soluções. Interação humano-computador e acessibilidade na web. Simone Bacelar, professora e coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Usabilidade da Unirio. Estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre usabilidade e acessibilidade na web. Bom, quando uma pessoa interage com o sistema computacional, ela faz através das interfaces com o usuário. Uma interface é a parte do sistema que é acessível para o usuário, seja visual ou sonoramente falando. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa quer cozinhar alguma coisa no forno de micro-ondas, ela faz através da interface, que é onde ela escolhe a potência, o tempo de duração que o forno vai funcionar. Quando ela liga para um banco que aparece aquela mensagem sonora, ela faz através da interface, nesse caso, sonora. E quando ela entra num site, por exemplo, para comprar um ingresso de um cinema, que ela escolhe o lugar, que ela baixa o número do cartão de crédito, ela está fazendo através de uma interface gráfica. Bom, a interface, para ser bem utilizada, ela tem que ser projetada com foco nas necessidades dos usuários. Ela tem que ser projetada pensando no seu caráter de amigável e de acessibilidade. O que é o caráter amigável de uma interface? É exatamente a característica que determina a facilidade de uso. E o caráter de acessibilidade é que determina que ela pode ser usada por várias pessoas. Bom, vamos detalhar um pouco o que é isso. O que é acessibilidade e o que é usabilidade de um sistema? A usabilidade é a característica de um produto, qualquer que seja o produto, não só a computação, que define que aquele produto ele é facilmente apreendido, ele dificilmente, uma vez que a gente aprende, ele se esquece, ele não provoca erros operacionais, ele satisfaz as pessoas para as quais ele foi projetado e ele atende às necessidades de quem quer utilizar. Então, isso é a usabilidade, é a facilidade de uso. Já a acessibilidade é a característica que define que esse produto pode ser usado por qualquer pessoa, independente das características físico-motoras, intelectuais e perceptivas dessa pessoa. Ou seja, essa acessibilidade garante que qualquer um pode usar um produto. Mas, afinal, qual a diferença de usabilidade para acessibilidade? É fácil da gente entender quando a gente define o seguinte: se você tem um problema que afeta um perfil específico de pessoas, você diz que é um problema de acessibilidade. E se você tem um problema que afeta uma grande variedade de pessoas, é um problema de usabilidade. Por exemplo, se você tem uma porta que é muito estreita e que um cadeirante não consegue passar, você tem um problema de acessibilidade. Agora, se você tem uma porta que está emperrada e que não abre e que ninguém vai conseguir passar, é um problema de usabilidade. Mas quando a gente vai para a web, por que essas duas características são tão importantes? Porque elas são fatores críticos de sucesso. Quando a gente compra um produto, por exemplo, um DVD, numa loja, e quando a gente chega em casa e descobre que aquele produto é muito difícil de ser utilizado, a gente não volta para a loja para trocar. Mas se você entra num site e em menos de um minuto você não descobre como usar, para que aquele site serve, você vai para outro site. Tem uma frase que diz que na web o concorrente está a um clique de distância. Então, a acessibilidade é a característica que define que todo mundo vai conseguir acessar. Para isso, a gente vai precisar fazer algumas adaptações no sistema de informação, tanto do software quanto do hardware, para poder garantir que pessoas de variados perfis possam utilizar. A gente, de vez em quando, tem que fornecer a informação em formatos alternativos, usar alguns recursos que ajudam, que a gente chama esses recursos de tecnologia assistiva. Então, quando a gente está
falando de um modo geral, de qualquer recurso computacional, a gente fala de acessibilidade digital. Quando a gente vai para a web, especificamente, a gente fala de acessibilidade na web, que é exatamente você poder navegar pelas páginas web, ou seja, através dos links. Para isso, então, a gente tem um grande desafio quando a gente está falando em termos de usabilidade e acessibilidade. É que a gente vai projetar e administrar interfaces que vão ser utilizadas por uma variedade enorme de pessoas. Vão ser utilizadas por crianças, por idosos, por pessoas com limitações severas, tanto visual quanto auditiva, por cadeirantes, por pessoas com dificuldade de leitura. Então, esse é um grande desafio de qualquer pessoa que trabalha com computação. Nem só com computação, até os designers, todo mundo que projeta sistemas que vão ser utilizados por várias pessoas enfrentam essa dificuldade. Bom, para exemplificar melhor esse grande desafio de projetar interfaces para uma variedade enorme de pessoas, eu vou dar um exemplo que facilita muito a compreensão. Se eu quero acessar um site, eu vou fazer através de um navegador visual. Por exemplo, o Firefox ou o Explorer. Uma pessoa cega, ela não consegue usar um navegador visual, ela não consegue usar um mouse, então ela precisa de uma tecnologia assistiva construída especialmente para ela. E no caso de sistemas computacionais, existe o leitor de tela, que é um programinha que fica instalado no computador da pessoa e à medida que ela vai percorrendo o site com o teclado, ele vai sintetizando em voz alta a informação contida naquela página que ela está acessando. Bom, para isso a página tem que ser construída de modo a não oferecer nenhuma barreira de acessibilidade para essa pessoa. E é importante que ela atenda os requisitos de acessibilidade. Bom, a acessibilidade e a usabilidade, elas são características mas tão importantes na web, mas que não é só a parte que eu falei antes de um fator crítico de sucesso. A acessibilidade deu para as pessoas com deficiência uma autonomia que elas nunca antes imaginavam que teriam. Por exemplo, um cego, antes de ter a web, ele não conseguia ler um jornal, ele não conseguia ler uma revista, a não ser que uma pessoa sentasse do lado dele e lesse para ele todos os dias o jornal. Hoje em dia, com a tecnologia assistiva do leitor de tela e os sites todos acessíveis, ele consegue ler o que ele quiser a qualquer hora, está ali à mão dele. Aí vão me perguntar assim, o que eu preciso para ser um bom profissional de acessibilidade e usabilidade na web? Preciso saber tudo isso, conhecer tecnologias assistivas, conhecer todas aquelas linguagens, HTML, etc. Bom, eu diria o seguinte, isso é fácil, a gente aprende, estuda e senta. Mas existem características que não se aprende, que eu acho que são importantes, mais importantes até do que a gente aprende. Então, eu diria, se uma pessoa quiser trabalhar com acessibilidade, ela tem que, primeiro, gostar e respeitar as pessoas. Tem que ter muita sensibilidade, tem que ter uma mente aberta, tem que respeitar e reconhecer as diferenças, tem que conseguir enxergar o mundo com o olhar do outro, tem que reconhecer, respeitar e admirar diferentes pontos de vista e tem que valorizar todas as culturas. Créditos selecionados. Coordenação do projeto, Valéria Machado da Costa. Equipe do projeto, Aline da Silva Alves, Carolina Sacramento, Luciana Daniele de Araújo, Margarete Prevô, Marina Maria. Produção, Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade do ICICT Fiocruz. Produção executiva, Aline da Silva Alves e Carolina Sacramento. Apresentação, Simone Bacelar Leal Ferreira. Conteudistas do módulo, Aline da Silva Alves e Carolina Sacramento.